chegamos para um novo episódio do Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Nesses encontros, nós te convidamos para conversar sobre estilo de vida, mudança de hábitos e percepções para uma existência mais equilibrada, mais saudável. Conhecer formas de cuidar do corpo e da mente pode ser a chave para transformações. Hoje o nosso assunto é doença autoimune. O nosso sistema imunológico está aí para nos proteger, né? Mas o que acontece quando ele passa a atacar o nosso próprio organismo? É o que nós vamos saber conversando com o médico reumatologista Romão Augusto Sampaio. Então, vem com a gente. Olá, bem-vindo. Olá a todos, olá Maísa, é uma satisfação estar participando aqui do podcast Papo Saúde da Unimed Ceará, especialmente trazendo alguns esclarecimentos acerca desse conjunto de doenças tão importantes, né, que são as doenças autoimunes. Vamos saber tudo, mas eu queria começar de um modo mais diferente. Queria saber o que que faz um reumatologista. Você sabe que teve um tempo assim que tudo que a pessoa sentia que era um tanto diferente, aí ela dizia que estava com reumatismo. Daí tem reumatologista, mas não é bem assim, né? Boa parte da população não sabe precisar bem, e até mesmo alguns colegas médicos não sabem precisar bem a atuação da nossa especialidade, da reumatologia, e existe uma confusão em particular com a especialidade da ortopedia. Né? O que a gente poderia falar? Né? Que a reumatologia e a ortopedia eles atuam de maneira complementar no tratamento das condições musculoesqueléticas. Né? E é comum que os profissionais dessas duas especialidades eles encaminhem uns para os outros certos pacientes. E a diferença, né, entre as especialidades está na origem das doenças e no tipo de tratamento que cada especialidade oferta. Né? A reumatologia, em específico, é a especialidade clínica, ou seja, nós não operamos, nós não somos cirurgiões. E a gente trata condições clínicas das mais diversas, né? Condições clínicas que acometem especialmente o sistema musculoesquelético, né? As articulações, os ossos, tendões, as bolsas, as fáscias, as mais diversas estruturas além do que a gente chama de aparelho locomotor. Aí quais são as doenças tratadas pelo reumatologista, né? São doenças de condições, por exemplo, degenerativas, como artrose, osteoporose, doenças que têm um fundo metabólico, como a própria gota, a fibromialgia, que é causa de dor crônica, de dor difusa, tendinites, bursites e as doenças autoimunes, que é o tema que a gente vai discorrer melhor ao longo aqui da nossa conversa. Ou seja, reumatologistas cuidam de muita coisa, né? É Perfeito, impressionante isso. a abrangência aí, né, do que você falou das áreas com as quais os reumatologistas trabalham. Mas vamos lá, as doenças autoimunes. A gente tem uma tendência a entender esse termo, né? Mas não é bem assim. Inclusive porque são distintas, né, as doenças autoimunes. O que que elas são? Como é que elas se apresentam? O nome, o termo doença autoimune, ele remete ao quê? A uma condição no qual o sistema imune, que a rigor é responsável pela defesa do nosso organismo contra agentes externos, né, infecciosos, ele vem a provocar lesão sobre um ou mais órgãos do próprio indivíduo. Ou seja, o sistema imune do indivíduo ataca ele mesmo. E não existe uma causa única, né? Muitas vezes perguntam qual a causa daquele determinada doença autoimune, né? Não existe uma causa única. Nas doenças autoimunes, elas são de causa multifatorial, né? Elas decorrem da combinação de predisposição genética, né? Indivíduos muitas vezes têm parentes, especialmente de primeiro e segundo grau cometidos, de fatores hormonais, daí parte delas serem mais frequentes no sexo feminino, por exemplo, e também fatores ambientais, né? E quais são os fatores do ambiente que também podem predispor a doenças autoimunes, especialmente as infecções, né? As infecções que temos ao longo da vida, elas podem deflagrar, né? Podem disparar ali uma doença autoimune em indivíduos que têm predisposição genética, são geneticamente predispostos. E as doenças autoimunes, elas podem, são as mais diversas, né? E elas podem acometer os mais diferentes órgãos, né? Por exemplo, na pele tem duas doenças, acredito que é bem conhecidas da população, que são de natureza autoimune, por exemplo, a psoríase e o vitiligo. Outra doença muito conhecida da população, diabetes tipo 1 juvenil, ele, diferentemente do diabetes tipo 2, ele é autoimune, né? Um acometimento autoimune sobre o pâncreas, por exemplo. Existe a doença autoimune do intestino, que é o caso, por exemplo, da doença de Crohn. Existe doença autoimune sobre a tireoide, no caso da tireoide Hashimoto.
Entretanto, a grande maioria das doenças autoimunes são do tipo reumática, né? Elas vão acometer mesmo são as articulações e, por vezes, outros órgãos. Você falou de algumas doenças, né, que a gente tem ouvido falar muito nos últimos tempos. É mais porque já há uma facilidade, de diagnóstico. O que é que faz com que a sensação que a gente tem é que está aumentando, ou pode ser porque está aumentando o diagnóstico, né, afinal, o que está acontecendo? Eu acredito que o fato de, hoje em dia a gente ouvir falar mais dessas condições de autoimunes que eu citei, né, eu citei algumas bem conhecidas da população, mas, faltou até citar alguns que é da própria reumatologia e que são, né, porque a reumatologia acaba compreendendo a maior parte delas, né. Isso aí eu citei alguns de outros especialistas, né, mas essencialmente artrite reumatoide, lúpus, a síndrome de Sjögren. Acredito que já comece a são doenças que comecem a fazer parte, talvez, mais do vocabulário ali de saúde da população. As próprias vasculites, né, as espondilites, né. Eu acredito que seja por o conhecimento da população aumentou, acredito que por maior divulgação por parte dos especialistas, né, ter mais momentos, por exemplo, como esse, né, pra, abordar a temática. Acredito que por certos, indivíduos que são pessoas públicas e que têm essas condições em específico, as mais diversas, né, a gente sabe alguns, né, por exemplo, da nossa área que são portadores dessa condição e que eles vêm a público e falam, né, e comentam sobre o diagnóstico, às vezes indicam o próprio profissional que acompanha eles para falar mais um pouco, né, e a mídia abre espaço para abordar. Acredito que seja o trabalho mesmo de educação em saúde. É porque isso, quando uma pessoa conhecida fala, né, de repente, aquela pessoa que está lá anônima, às vezes até meio assustada, não é, meio envergonhada, porque algumas dessas, doenças trazem sintomas que causam estigma, né, e a gente vai falar mais detalhadamente sobre elas, aí elas veem: "Nossa, eu posso tentar ter uma vida normal", né. Agora eu queria que o senhor falasse assim, a doença autoimune é a mesma coisa que doença crônica? Não são sinônimos, né. A doença crônica é qualquer doença que, por definição, ela ela é passível de tratar e ter algum controle daquela doença, mas não é passível de cura. Então, assim, e isso vai englobar doenças que não têm natureza autoimune, como, por exemplo, a hipertensão, né, é uma doença crônica, enfim, dentre outras, né, enfim, a própria algumas doenças renais, né, por exemplo, a doença renal crônica, né, um paciente de hipertensão de longa data fica, por exemplo, ele entra no programa de hemodiálise, por exemplo, ele é uma doença renal crônica, né, não é curável, mas também não tem natureza autoimune, por exemplo. Isso só para citar 2 exemplos. Então, doença crônica significa isso, é uma doença que o curso dela não é capaz de ser revertida, não é capaz de se ter uma cura, no máximo, a depender dela, é possível ter um tratamento, aí dependendo da doença mais satisfatório ou não para o controle de sintoma. As doenças autoimunes, elas são, né, realmente fazem parte das doenças crônicas, mas além de ter a característica da cronicidade, elas têm a característica da autoimunidade, né, que é essa natureza realmente imunológica, né. Inclusive isso vai implicar no tratamento, né, os tratamentos que a gente faz, com nossos, pacientes, né, que tem e até outros especialistas que tratam doenças autoimunes ali dos órgãos, né, que acometem em órgãos ali da alçada deles, né, a gente trata com medicações que modulam a resposta inflamatória, né. Então, assim, as doenças autoimunes são crônicas, mas nem toda doença crônica é autoimune. Entendi. Eu imagino, inclusive, sei até de exemplos de pessoas que demoram a chegar num diagnóstico. Dependendo do tipo dessa doença autoimune, essa demora pode agravar os casos? Porque às vezes a pessoa sente algo, parece algo ali normal que ela vai equilibrando, ela continua, vivendo, não é incapacitante, ela vai mas aí chega um momento ali que é o limite, né, ali o limiar do que ela suporta, ela vai em busca de um diagnóstico. Apesar de ter, né, aumentado a educação em saúde, a informação ter se difundido, né, um tanto mais do que há algum tempo, ainda tem muita gente que desconhece e não sabe interpretar adequadamente o que sente e, infelizmente, ainda há uma parte dos colegas com formação mais geral, né, que também tem uma certa dificuldade de, perceber sinais, que remetam a uma doença reumatológica. E esse por conta disso, o diagnóstico, né, a doença
tende a evoluir por um tempo até que ela chegue ao especialista, até que um médico tenha uma adequada suspeição, encaminhe para o especialista estabelecer esse possível diagnóstico. Aí, o que acontece? É muito frequente, né, na reumatologia a gente receber pacientes que vêm para avaliação, para consulta, mas a gente já ou não sei quantos médicos já passou antes, ou então demorou bastante tempo para buscar ajuda, e essa demora, ela, a rigor, pode piorar qualquer doença autoimune, mas gerar um estigma maior ainda naqueles em que fica mais visível os danos que ela traz com o tempo. Como, por exemplo, um paciente que tem artrite reumatoide, e ele banaliza essas dores que ele tem no início do quadro, achando que é de outra natureza, que não é uma artrite autoimune, não tem muita informação, ele não trata adequadamente, essa artrite pode deformar as articulações dele, especialmente as articulações das mãos, e aí se ele demorar o diagnóstico, ele já vem com deformidade, e essas deformidades, infelizmente, são irreversíveis, não tem correção cirúrgica nem medicamentosa. Esses pacientes com espondilite, por exemplo, espondilite anquilosante, né, que a gente pode até conversar mais à frente, que é um tipo de doença autoimune que acomete especialmente nosso esqueleto central, diferente da artrite reumatoide, que é a artrite por exemplo, da articulação de braço e perna, esse não, acomete a coluna e o quadril. Se o paciente também demora a chegar, e é frequente essa demora, por exemplo, as pessoas banalizam demais a dor lombar, por exemplo. O paciente já vem com sequelas, né, a nível de bacia, já vem com sequelas a nível de coluna, coluna com mobilidade menor, enfim, com alteração postural, e a própria dor se torna mais difícil de tratar, né, quando vem nesses estágios mais avançados. Então, assim, a demora ao diagnóstico traz essas sequelas, né? Isso aí são danos sequelares de determinada doença. Então, o que que seria o sinal de alerta, né? Porque justamente você está dizendo aí que muitas vezes o reumatologista é o profissional que vai receber essa pessoa depois dela ter passado por diversas especialidades. O que que seria sinal de alerta para uma doença autoimune? Porque há sintomas que se confundem, né, com outras, questões, às vezes até mais simples de resolver. Por exemplo, existem sinais de alerta para diferentes doenças autoimunes, mas tentando focar naquelas até que têm uma prevalência um pouco maior, né? Enfim, porque tem algumas que o paciente realmente vai depender do profissional médico que faz o primeiro atendimento, porque é um pouco difícil para ele mesmo saber. Por exemplo, o caso de vasculites, enfim, é um pouco difícil ele saber que está com aquela condição, às vezes sintomas se manifestam de maneira bem diferente. Mas, por exemplo, em casos de artrite, qualquer artrite merece uma avaliação do reumatologista, né? Por definição, uma condição artrite, independente da causa dela, que merece uma avaliação do especialista. E a artrite é o quê? É a dor articular e que está acompanhada de um certo inchaço, podendo ter vermelhidão ou não. Qualquer dor articular, você fez uma artrite no joelho, você precisa buscar, né? Nem que você, idealmente, você deve buscar um clínico, né? Um reumatologista, né? Um ortopedista, um especialista que dá uma perspectiva cirúrgica, né? Você fez uma artrite de mão, em articulações de mão, em articulações, enfim, das mais diversas. A sua dor lombar é o que a gente chama, por exemplo, agora passando para sinais de alarme para espondilite, por exemplo, sua dor lombar é arrastada, ela passa de semanas doendo, passa de meses, né? Passa de 1, 2 meses com a dor persistindo. Ela tem características inflamatórias, ou seja, você ficar em repouso não alivia, você passar muito tempo parado, ela faz agravar. Então, quando você começa a movimentação, às vezes faz diminuir um pouco essa dor, né? Esse caráter inflamatório, por exemplo, de uma dor, né, de coluna, especialmente ali em região lombar, chama a atenção. Dores articulares acompanhadas, por exemplo, de lesões de pele, manchas vermelhas, sejam no rosto, sejam no corpo, levantam a suspeita para doença autoimune, por exemplo, lúpus, né? Então, assim, olho vermelho, por exemplo, você vai para um oftalmologista, teve um acometimento, às vezes de um olho só, às vezes do outro, que é um pouco mais severo, não é uma conjuntivite comum, por exemplo, no caso de um veite, né? Um olho vermelho, que enfim, acomete o trato alveolar, uma estrutura um pouco mais profunda, né? Não do que uma simples conjuntivite. Você já é um paciente que tem algum outro sintoma, tem uma lesão de pele, tem uma dor na coluna, tem dor articular, ainda que você não flagre edema, isso também são sinais de alarme. Então, seria basicamente isso, buscar avaliação em quadros que se arrastam, né, o que já denotam que não tem tanta benignidade, em casos que fogem ao padrão, né, dores geralmente de causas benignas são mecânicas, né, você é relacionado ao peso, você pega o movimento, agora você o repouso, o próprio tempo de repouso, agravar a dor, é bem chamativo, tem que ser especialmente em coluna. E artrite, que é dor acompanhada de inchaço, que é o edema, em qualquer articulação precisa realmente de uma avaliação
E as outras coisas, 2 sinais de alarme que eu citei seriam, por exemplo, acometimento ocular, acometimento, de pele, né. Outros acometimentos mais específicos, realmente, por exemplo, renal, órgãos internos, realmente aí o paciente não vai ter condição de se tocar com um sinal de alarme. Aí realmente, por exemplo, o lúpus pode acometer diversos órgãos, aí vai depender muito do colega que faz os primeiros atendimentos do paciente. Mas esses que eu citei, o próprio paciente já tendo em mente, ele já pode buscar uma avaliação inicial. Você sabe, sobre essa avaliação inicial, a facilidade com que a gente acessa informações na internet, né, sobre todo tipo, né, de de coisa, né, desde a vida dos artistas, né, que a gente segue até, tipos de doenças, isso tem atrapalhado no processo de fechamento de um diagnóstico, porque a pessoa vai vendo ali, aí ela mesma vai resolvendo, até o processo de aceitação desse diagnóstico? Eu vou dar uma resposta da seguinte maneira: sim e não. Atrapalha, porque sim, atrapalha, porque alguns pacientes em que muitas vezes até já estão em segmento, eles acabam em acompanhamento com especialistas, eles acabam tomando, às vezes, algumas condutas diferentes do orientado, porque, né, se baseiam em outras fontes, e até às vezes vão estar numa consulta, no esclarecimento, eles têm tomado algumas decisões, né, equivocadas em relação a como se conduzir com o medicamento, quando, enfim, se conduzir de alguma maneira em relação à doença dele, mas ao mesmo tempo não chega a atrapalhar em todos os casos, porque também muitos pacientes, por conta da própria informação que tem na internet, é que buscam o atendimento. Eles, às vezes, né, vão somando alguns desses sintomas até que eu mencionei e, né, não vai ser via de regra, depende muito, né, enfim, é uma pesquisa feita por um leigo, mas eventualmente direciona para uma suspeita diagnóstica, né, que faz sentido, que é plausível, e ele acaba vindo para a consulta. Então, às vezes, o paciente teve uma suspeita correta e ele buscar informação foi até a maneira que ele chegou até o reumatologista, ou pelo menos conversou com algum médico e teve a hipótese, né, que o próprio paciente levantou, respaldada por esse médico, o médico disse: realmente procure o reumato. Então, assim, ajuda, a informação ajuda, mas como a informação que nós não temos controle é desordenada, a própria qualidade da informação que está aí na rede, né, não passa num crivo, né, também pode atrapalhar, especialmente aqueles que ainda nem têm um acompanhamento, né, um profissional para orientar. Às vezes faz é alarmar muito, né. Tem gente que diz: "Não olha, porque senão você já acha que não tem jeito, que" enfim, né. Mas olha, você citou aí, né, diversas, doenças autoimunes. Algumas, como você falou, é de um diagnóstico, assim, um tanto mais difícil, mas tem outras, né, que eu falei do estigma, por exemplo, a psoríase, né, são doenças que têm isso, afetam a pele e tem toda essa coisa da questão da aparência, né, que infelizmente tem uma cobrança muito sobre isso. Você podia então falar um pouco mais sobre elas? É assim, essas, doenças que você citou, por exemplo, a psoríase, o vitiligo, são doenças autoimunes que acometem a pele. O vitiligo de um tratamento um pouco mais difícil, né, de resultados menos satisfatórios do que a própria psoríase em geral, né, mas enfim, um se manifesta com manchas praticamente sem cor, né, que a gente chama acrônicas, né, uma perda de pigmentação da pele e dependendo se for em locais mais expostos, rosto, então realmente gera bastante estigma, né, e a psoríase, ela tem diversas lesões possíveis de psoríase, de fato, mas as mais comuns são aquelas, né, que a gente chama lesão em placa, né, não são as manchas mais elevadas, mais grosseiras e que descamam bastante, né, são aquelas escamações, né, enfim, até que a gente chama de escamações até prateadas, né, e também, enfim, se distribuem ao longo do corpo, né, e muitas vezes mesmo que sem pegar a região de cabeça e pescoço ainda causam, bastante estigma, né. Essas condições é interessante em falar, especialmente, por exemplo, da psoríase, o vitiligo não, realmente é uma doença autoimune da pele, né. Mas a psoríase, ela o paciente além de ter as manchas de pele, e isso pode acontecer desde o começo, assim, é menos comum, mas ao longo dos anos, ele tendo a psoríase, ele pode ter acometimento da articulação, e aí ele deixa de ter apenas a psoríase, né, cutânea, ou seja, a psoríase vulgar, a psoríase de pele, e passa a ter uma condição que a gente chama de artrite psoriásica, ou seja, artrite associada à psoríase, que é outra condição aí que o reumato trata, né, enfim, é uma doença aí que já se estendeu às articulações, existe esse risco. Então, assim, realmente, como até tinha mencionado antes, alguns sinais de alarme ali, o paciente já pode estar buscando o atendimento. As lesões de pele, somente lesões de pele, crônicas, né, essas aí são casos de lesões crônicas, elas não vão sumir sem tratamento, não, e são lesões, enfim, que muitas vezes só vão ter controle
né? Às vezes não vai nem se livrar totalmente desse estressamento do vitiligo. Lesões de pele que persistem, né? Lesões de pele do tipo avermelhadas, né? Avermelhadas, descamativas, essas realmente chamam bastante atenção. O paciente deve estar fazendo uma avaliação. Pode ter um fundo imunológico, não, mas ele precisa passar por avaliação. E às vezes até, como por exemplo, o caso da psoríase, é um fator de risco para artrite, né? Para uma artrite associada a ela, né? É uma condição autoimune já mais complicada, um tratamento já mais complicado, que em vez de se deter só ao manejo das lesões de pele, tem que contemplar também a melhora do quadro de artrite do paciente. E às vezes é uma artrite bem deformante, às vezes lembrando até a própria artrite reumatoide. Então, até um dado a mais aqui para quem está nos ouvindo, assim, que quem tem já psoríase, ele tem que ficar atento com qualquer dor articular que ele tenha, com qualquer dor em coluna que ele tenha, né? Porque pode haver artrite associada à psoríase. Entendi. Então, já abre aí para falar um pouco mais sobre a artrite reumatoide, né, que em diversos momentos aí você citou, né, e tem uma questão também que geralmente, né, até a coisa do reumatismo, que eu falei lá no começo, que havia uma associação muito clara com as pessoas de mais idade, não é? Mas na verdade também pode afetar pessoas mais jovens, não é? Exatamente, né? Esse termo ele ainda tem, infelizmente, todo esse estigma, né? De achar que um reumatismo, que uma doença reumática é uma doença mais degenerativa, enfim, e como mais na população talvez idosa de meia idade. Não é assim. O reumatismo é um termo genérico, né? Para todas as doenças reumáticas, tudo que nós comentamos, né? De doença reumática aqui, faz parte do reumatismo. Mas, dependendo da doença reumática, ela é mais comum, de fato, na população de meia-idade ou idosa. Por exemplo, osteoporose, bem mais comum na população de meia-idade, especialmente idosa. A própria artrose, principalmente a artrose primária, que a gente chama, né, que é a artrose sem ter outra doença hematológica junto, acelerando ela, por exemplo. Mas ela costuma também ser vista em pacientes de mais idade, mas a artrite reumatoide, por exemplo, de maneira nenhuma. O lúpus também não. São doenças, no caso, autoimunes. Essas outras duas primeiras que eu citei não são de fato degenerativas da idade, mas a reumatologia ele trata doenças reumáticas, então, tanto, né, que acometem ali a população de mais idade, quanto a que acomete a população de menos idade, né? Podendo, às vezes, acometer até crianças, né? Existe forma de artrite juvenis, né? Lembrando aí da figura até do reumato pediátrico. Então é isso. A artrite reumatoide, por exemplo, é uma artrite autoimune. Das artrites autoimunes é a mais comum, né? Podendo acometer até 2% da população. Dado é bastante importante. Então tem muita gente aí subdiagnosticada, muita gente que está ainda aguardando chegar ao diagnóstico, né? Infelizmente, podendo chegar a esse momento com o diagnóstico já com sequelas. E é uma doença bem mais comum em mulher, cerca de 3 vezes mais comum em mulher, e que ela ocorre em mulheres de meia idade, de 30 a 50 anos, né? Então, você nem espera que a artrite reumatoide esteja começando a acometer uma mulher idosa, não é? Uma doença, por exemplo, reumática, típica de mulher jovem, né? Mulher no período fértil. E o lúpus, da mesma maneira, quase 10 vezes mais frequente na população feminina e em mulher jovem, né? É doença de mulher em idade fértil, ou seja, mulher ali entre cerca de 20 a 40 e poucos anos, o lúpus está abrindo. De exceção que você vai ver uma mulher de mais idade, apenas, na grande maioria dos casos, é nessa faixa etária. Então, assim, reumatismo, ele é apenas um nome genérico para várias doenças reumáticas. Dessas doenças reumáticas, cada uma tem sua idade de aparecimento. Tem as que são do público jovem, que é especialmente as autoimunes, de fato, são, a grande maioria delas, né, do público jovem à meia idade. Tem aquelas que não são autoimunes, são degenerativas, né, como, por exemplo, a artrose e a osteoporose. E aí elas realmente, apesar de ser tratadas pelo mesmo profissional, elas costumam acometer a população aí já de mais idade, população idosa. A gente já está, né, caminhando assim para o final, mas não queria deixar de falar sobre o lúpus, porque me parece, né, até por casos, né, eu vi gente muito jovem, infelizmente, né, perder a vida por conta também das complicações do lúpus, né? Porque você citou algumas dessas doenças, psoríase, vitiligo, e em tese, né, não tem assim uma complicação maior como o lúpus traz, não é? Ou é impressão minha? Não, o vitiligo de fato é uma doença, via de regra, restrita à pele. A psoríase, como eu comentei, ela, em uma parte dos casos, ela pode evoluir para artrite associada à psoríase, pode ser uma artrite bem grave, quando que gera deformidade em coluna, em bacia, gera deformidade em articulações que a gente chama periférica, por exemplo, de mãos, articulações dos cotovelos, mãos, punhos, articulações dos membros, né, sejam superiores ou inferiores. Mas, de fato, em termos de prognóstico, né, de doença potencialmente grave,
o lúpus tem um potencial de gravidade muito maior, porque enquanto, por exemplo, a artrite psoriásica costuma acometer aí, a psoríase pode se estender aí para as articulações, às vezes para o olho. Ela pode fazer alguns episódios de uveíte, até sequelar e tudo, mas não se compara realmente à quantidade de manifestação que o lúpus pode trazer. O lúpus, ele pode acometer pele, né, e às vezes a lesão da pele do lúpus não é tão tranquila de manejar, ela pode deixar sequelas, se pegar couro cabeludo, ficar uma área sem cabelo, por exemplo, né, que a gente chama de alopecia cicatricial, ela pode acometer articulações também, às vezes de maneira parecida com a artrite reumatoide, por exemplo, dá uma artrite importante, que o paciente vai ter bastante dor e é muitas vezes difícil de tratar. O lúpus ele pode acometer órgãos internos, o mais cometido é de longe o rim, né? Então tem paciente que às vezes está até hemodiálise por conta do lúpus, né? Pode acometer rim, pode acometer pulmão, né? Dando água, o pessoal chama de água no pulmão, que é o derrame pleural, pode acometer coração, pode acometer sistema nervoso, seja central ou periférico. É uma doença realmente de potência, que a gente define o lúpus é isso, doença inflamatória crônica, natureza autoimune, potencialmente grave. Então, ela pode se estender para os mais diversos órgãos. Existe o lúpus até restrito só à pele. De fato, existe o lúpus cutâneo, que é o lúpus só de pele. Que aí seria a situação mais benigna, não é possível, né? Do lúpus que realmente fica restrito à pele, isso é possível. Mas você vê que as mais diversas manifestações são possíveis, acometendo os mais diversos órgãos internos. Daí a importância de fazer acompanhamento médico, né, de buscar o diagnóstico e fazer o tratamento que obviamente é feito de acordo com cada paciente, né. Perfeito, exatamente. O importante mesmo é tentar estabelecer o diagnóstico mais precoce possível para que as pessoas não cheguem com sequelas do tipo irreversível dessas condições, né? Que aquele órgão, a lesão que ele tem até então não seja mais reversível. A gente quer pegar no estágio antes de chegar a esse ponto, né? Que não haja atraso diagnóstico. E o tratamento para cada manifestação, né? Enfim, para cada doença reumática, e às vezes dentro da mesma doença, por exemplo, um lúpus de um paciente, ele não é igual ao outro. Cada paciente ele tem a sua manifestação do lúpus. Tem uns que só tem lúpus na pele, tem outros que pega pele e articulação, tem paciente com lúpus grave acometendo o rim, enfim. Tem paciente que não pega pele, articulação, nada, é só o rim, por exemplo, e é lúpus. Então, assim, por exemplo, uma doença de apresentação tão variável, né? A gente chama de pleomórfica, né? Que realmente o tratamento para cada paciente vai ser feito com uma droga, tem que ser feito com uma droga específica, né? Enfim, com um objetivo ali específico, né? O mais importante mesmo é ter a suspeição o mais precoce possível e que o paciente tenha o diagnóstico estabelecido o mais breve possível. E claro, né, buscar um estilo de vida mais saudável, né, com mais equilíbrio e acreditar que o tratamento, se não traz a cura, mas traz essa possibilidade de ter uma vida o mais normal possível, né. Acho que você citou aí 2 pontos bem interessantes, né, na mesma frase, né, a questão do estilo de vida que independente da doença reumática, atividade física, alimentação adequada, são benéficos, né, mesmo para o paciente ali, mas eu tenho dor, enfim, mas a atividade física, no momento em que essa dor é controlada através do tratamento, ela vai se tornar benéfica, benéfico para as mais diversas condições reumáticas. Questão de hábitos também, por exemplo, o tabagismo, o fumo, ele piora grande parte das doenças reumáticas, por exemplo, podendo ser até um deflagrador da própria artrite reumatoide. O paciente já tem uma predisposição genética, tem um parente, né? É um paciente que até às vezes, se dosar, já tem um anticorpo positivo, ele sabe que tem um risco muito grande de desenvolver. Às vezes o gatilho é o fumo, por exemplo. Você tinha que podia ser infecções, mas pode ser o fumo. Então, assim, realmente, o tabagismo é algo, enfim, que a gente estimula que o paciente abandone, né? Enfim, que pode ser um deflagrador até dessas condições. Eu quero fazer um registro aqui que eu estou celebrando 5 anos sem cigarros, olha aí. Meus parabéns, Maíra. Perfeito, tá de parabéns mesmo. Muito obrigada. É muito bom que você traga seu testemunho aqui. Excelente, difícil, a gente sabe que é difícil, É difícil. cessar tabagismo, a gente muitas vezes precisa de encaminhar para colegas para tratar essa questão em específico, né, para ajudar o paciente. Então, o estilo de vida, ou seja, do próprio, por exemplo, fumar, da própria papel da atividade física, da própria alimentação, isso não deixa de ser importante para a doença reumática, não é importante só para doenças metabólicas, né, para obesidade, hipertensão, diabetes, não. Também tem seu papel na doença reumática. E outro ponto que você falou muito interessante é porque, sim, a gente sabe que as doenças autoimunes, como a gente falou lá atrás, está incluído nas doenças crônicas que não vão ter uma cura, mas apesar de não ter uma cura, elas
estão totalmente passíveis de controle. Tem paciente que usando uma dose pequena e às vezes uma medicação só, tem um lúpus controlado e uma vida praticamente normal, igual como toma um remédio, por exemplo, para a pressão, isso é possível. A gravidade varia muito entre um paciente e outro, então isso não deve ser um desestímulo. E até pacientes que tiveram manifestações graves que depois de um tratamento adequado conseguiram, que a gente chama de desmame, né? Tirar várias medicações e ficar com o mínimo possível e ter uma vida praticamente normal, né? Com pouquíssimas restrições. Pois não, doutor Ramão Augusto Sampaio. Eu acho que foi muito proveitoso aqui. Foi uma aula que o senhor deu aqui para a gente, mas eu espero sinceramente que tenha sido um estímulo para que as pessoas busquem o tratamento o mais rápido possível e que fiquem bem. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite de participar aqui do podcast de vocês, da Unimed Ceará, trazer, enfim, espero que eu tenha contribuído, enfim, com algumas informações sobre o tema, né, realmente, como você falou, estimulado aí os nossos ouvintes a buscar um pouco mais de informação, eventualmente até buscar uma avaliação se necessário. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota. Você pode classificar o Papo Saúde, dar 5 estrelinhas pra gente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, além de classificar, você pode dizer o que você achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua pergunta, a sua sugestão. Compartilha, não é? Se inscreve no nosso canal no YouTube para receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!